Olá, gente. Boa noite para todos. Boa sexta-feira aí, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar todo mundo entrar para que a gente possa dessa vez conseguir falar a respeito de fisioterapia aquática, que é o tema aqui de hoje. Oi, quem tá entrando? Givaneide, Job, Renata, sejam muito bem-vindos. Tomara que a gente consiga hoje, boa noite. Tomara que a gente consiga hoje falar, né? Porque há 3 semanas atrás tentamos fazer essa live e aí a gente teve um problema de conexão. Espero que vocês estejam estão me escutando e me vendo bem. Quem tá entrando aí acompanhando, dá aí uma resposta aí se vocês estão conseguindo me escutar bem. Pra gente poder ir dando sequência aí. Hoje é um tema muito interessante, assim, que é um tema que é dúvida de muitas pessoas aí no meu canal, de muitas pessoas através do Instagram, sobre fisioterapia aquática, mais conhecida popularmente por todos por hidroterapia. E a gente eu e a professora Fabiana vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Eu vou chamar ela aqui e a gente já vai dando início aí pra gente poder conversar. Desculpa, é mais perfeita mesmo. Olá, tudo bem, Lude? Oi, tudo ótimo. Estou te Hoje escutando tá tudo bem. perfeitamente. Hoje tá tudo bem com a imagem, com o som? Tá ótimo. E também, porque uma semana Tudo depois da bem. gente Aham. conversar, na live da semana seguinte, também deu problema e foi a minha vez de não ter dado nada certo, então isso acontece, não tem jeito, né? E aí a gente tá Acontece. aqui. A gente está aqui hoje, como a gente prometeu, queria dar aí o repeteco para começar de novo e ter uma nova oportunidade da gente estar falando aí. E tomara que dê Ótimo. tudo certo até o final, né? Não, vai dar, hoje vai dar. Eu tô sem fone e você tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô sem o fone. Tranquilo? Tá ótimo, tá tudo Então tá ótimo. A bom. imagem tá boa, o som tá bom para mim. Agora eu preciso saber se para o pessoal que está aí entrando, escutando, aí, ok, tudo ok, Breno. Tudo ok. Ai, hoje foi de primeira, tá vendo? Que bom, que bom. Quem está entrando aí, gente, por favor, aperte o aviãozinho, redireciona essa live para quem você sabe que tem interesse no assunto, para quem tem DBC, para quem cuida de alguém que tem DBC, para quem quer saber sobre fisioterapia aquática, tem dúvida ou nunca ouviu falar e quer saber um pouco mais, então O direciona aí que que nesse é? aviãozinho que está aí embaixo, e aí vocês direcionam para os seus contatos aí no Instagram. Quanto mais vocês direcionam, mais o Instagram vai distribuir o que a gente está falando aqui para as pessoas, a gente está levando informação para mais pessoas possível. Obrigada. Ótimo. Você está sem fone? Peraí, só um pouquinho, vou tirar aqui então o fone. Conectar aqui. Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá, então eu vou ficar sem fone mesmo, já que melhorou pra mim. Pra mim melhorou. Ele que comentou, ver se melhorou. Eu não tô. Você desligou o Peraí. fone? Ai, não, agora foi. Não, já tinha desligado. Ai, Agora foi, não sei por quê. Enfim, tô te escutando, agora eu tô te escutando. Então, gente, vamos lá. Aperta o coraçãozinho aí também para conseguir fazer com que a gente distribua esse assunto, esse tema que é tão recorrente aí, tanto para nós como profissionais para responder, né? Eu, apesar de não trabalhar exclusivamente com fisioterapia aquática, já tive a minha experiência nessa área que e bom. muitas das vezes preciso encaminhar os pacientes
E às vezes, dependendo do paciente e da necessidade, às vezes eu até vou assim uma vez ou outra para testar, para ver se é o caso. Então, eu acho que a gente, como profissional, precisa entender, e vocês, como paciente, precisam também, né, mais do que tudo, entender o que que é e entender se realmente a gente tem quais são os benefícios, quais são as indicações. É um pouco que a gente vai conversar aqui a respeito hoje para o paciente exclusivamente com AVC, tá? Essa ideia veio porque é uma pergunta recorrente, como eu estava falando lá no início. E aí eu conversei com a doutora Fabiana, conheci a doutora Fabiana, que foi uma grata surpresa que o Instagram me deu, assim, e conheci o trabalho dela nas redes e o trabalho dela fora das redes, um pouco pelo que a gente conversou, né, pelo WhatsApp. E me identifiquei muito com a forma dela trabalhar, da forma dela enxergar, né, toda essa área. E eu falei, topa, vamos fazer uma live? E ela aceitou, assim, de pronto. E aí eu queria que você falasse assim, um pouquinho da sua experiência, né? Se apresentasse para o pessoal que está aqui me seguindo. Provavelmente tem gente aqui que já te conhece, mas tem pessoas também que não te conhecem. Então, se apresente, fala um pouquinho sobre você para o pessoal saber aí iniciar. Legal. Primeiro, né, obrigada, né, Lud, pelo convite, por estar aqui, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o AVE, sobre a terapia aquática no AVE, no pós-AVE, na recuperação. Boa noite para todo mundo. Tem gente aqui que eu dei uma aula hoje para um pessoal de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tem gente aqui, ai, que legal, que bom. As vantagens, né? As vantagens da tecnologia. Eu sou do Paraná, gente, eu sou de Maringá, Paraná. Maringá fica no norte do Paraná, né? Nasci em São Paulo, mas sempre vivi aqui no Paraná. Fiz minha faculdade em Cascavel, que é uns 300 quilômetros daqui. Voltei para Maringá e estou aqui, atuando, né? Desde 2005 eu trabalho com fisioterapia aquática. Então eu comecei atendendo só a parte clínica. Depois eu fui para docência em 2005. Na verdade, a fisioterapia aquática atendimento desde 2003, praticamente. Aí em 2005 eu entrei na docência, levei um tempo as duas coisas, depois eu fiquei só com a docência. Mas na docência, eu sempre fui responsável pela disciplina de hidro, tinha um estágio supervisionado. Por isso que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você atende tanta coisa, você atende criança, você atende adulto, você atende ortopedia, você atende neuro. É a riqueza que eu tive da minha experiência com o estágio supervisionado, né? Que a gente atendia vários perfis aí de pacientes. E agora, né, recentemente, o ano passado, eu comecei de novo a ir para a parte clínica. Então, eu estou mais atendendo agora do que dando aula. Então, assim, a minha balança, ela fica assim, né? E adoro a fisioterapia aquática, porque ela traz assim, resultados excelentes para os nossos pacientes, e isso é bonito, é gostoso de ver. E aí estou aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, muito obrigada pelo aceite. É uma honra, é um prazer ter você aqui com a gente. Uma pessoa que está aí na prática clínica, na parte científica, né, falando e aprendendo sobre isso o tempo inteiro, né, e colocando em prática, né, as técnicas que a gente tem aí. A gente tem uma imensidão, né, de abordagens aí muito grande. E talvez eu acho que o pouco que a gente falar aqui hoje já vai ajudar muito as pessoas que tiveram AVC a ter esse entendimento. Eu acho que a gente vai falar o inicial, o básico, porque a gente vê que é o que é necessário, assim, que muitas pessoas não sabem exatamente, né, o que é, como é que tem que ser, assim, de formas mais amplas, mais generalizadas. Então, eu queria que você começasse falando sobre as indicações, assim, né, da fisioterapia aquática, principalmente para o paciente com AVC, né? Então, para que ela serviria, né? Quando é indicado a fisioterapia aquática para esse paciente? Tá, então vamos lá. O paciente com AVE, ele passa por um processo, às vezes, né, na maioria das vezes, de hospitalização, depois ele vai para domicílio. Pode ser que ele passe por aquele processo de uma hipotonia,
né, no hemicorpo, que ele ficou com acometimento, né, que é quando, né, se tiver pessoas aqui que estão pacientes, né, que não são da área da saúde, também assistindo a gente, é quando o paciente fica molinho, né, Lud? A gente fala para os nossos alunos assim, quando pega o braço e solta e cai, né? E às vezes nessa fase ele não consegue fazer o ortostatismo, e depois o tônus vai aumentando, e muitas vezes ele vai evoluindo para uma espacidade. Ressalvo alguns casos que não evoluem, né, para o aumento de tônus. Então, assim, a fisioterapia aquática, ela pode ser indicada desde de uma fase pós-hospitalar. O que é preciso? É preciso uma boa avaliação do fisioterapeuta, porque às vezes o paciente no início, ele também traz algumas outras complicações, assim, às vezes até advindas da fase hospitalar. Talvez a parte respiratória dele ainda está mais comprometida, às vezes ele está usando sonda. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação do paciente e entender o motivo do AVE, né? Eu falo, a gente sempre tem que saber por que ele teve o AVE, porque eu preciso estar segura também, se realmente esse episódio já foi resolvido, né, e não vai acontecer novamente. Então, primeira coisa, uma boa avaliação da hemodinâmica do paciente, como que ele está, até a parte psicológica, por que ele teve o AVE, e eu preciso também saber se o AVE dele foi isquêmico ou foi hemorrágico. No AVE isquêmico, então, existe, porque assim, o AVE hemorrágico, nós consideramos ainda um período de 6 meses para reduzir, né, toda a hemorragia e a parte edemaciada, né, no cérebro, ali no encéfalo. Pode ser que se eu levar o paciente para uma água aquecida nesse período de pós-AVE hemorrágico, devido à vasodilatação que acontece no corpo, a gente pode ainda levar a um novo processo de hemorragia. Então, nos casos do AVE hemorrágico, e que são os casos mais graves que nós temos, é necessário esperar um pouco mais para entrar com esse paciente na piscina, conversar com o médico, ver o momento certo que ele estiver bem estável para levar ele para a água. E até esse momento ele vai fazer a fisioterapia em solo, né? Agora, o AVE isquêmico, ele já me dá um pouco mais de segurança, né? Paciente, né, eu tenho pacientes assim, que tiveram o episódio do AVE, foram para o hospital, ficaram 2 dias, voltaram para casa e assim, ficou com a sequela, mas só, já estava bem. É um paciente que na semana seguinte eu posso levar para o ambiente aquático. Né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, uma boa avaliação desse paciente, uma avaliação como um todo. Preciso conhecer a história dele, como que ele está, né? Se tem algum outro fator agravante ali. Segunda coisa importante, o tipo de AVE. Se for um hemorrágico, pelo menos mais de 6 meses aí para a gente colocar no ambiente aquático. Ou aquele momento que o médico, né, solicitou uma toma, uma ressonância, fez o exame, está tudo bonitinho, aí então vamos colocar ele já na piscina. Senão a gente trabalha nessa janela de 6 meses. E depois disso, é indicado o paciente, né, que sofreu AVE para o ambiente aquático, porque lá a gente vai conseguir trabalhar o tônus, amplitude de movimento, força muscular, equilíbrio, marcha. De acordo com a sequela que ele ficou, a gente elabora o nosso programa. E a vantagem que a piscina dá é a segurança, porque aí lá a gente consegue fazer os movimentos com o paciente, não tem o risco dele cair. Não é, Lud? Você que trabalha com os pacientes em solo, às vezes é meio instável, o medo dele cair, não é? Sim, e do ambiente aquático a gente tem uma segurança maior, então a gente consegue explorar, às vezes, o começo do paciente. Então, aquela fase que o paciente está caminhando com muita dificuldade, ou ele tá com muito déficit de equilíbrio, ele tá, tipo assim, tá no andador, mas assim, tá perigoso dele cair. Então é legal colocar ele na piscina, fazer um treino ali de equilíbrio com ele, marcha, para depois ele ir pro solo e dar uma avançada no tratamento em solo. Tem que casar, né, as duas coisas. Sabe o que é interessante também? Existem pessoas que mesmo após algum tempo, ou
inicialmente, na fase subaguda ou aguda, que não conseguem andar exclusivamente por falta de confiança, por medo. Às vezes a pessoa não tem uma alteração tão importante assim de tamanho ou de força, mas ela tem toda assim uma limitação, um quadro diferente diante do AVC e que não consegue andar por medo. Eu tenho pacientes que, se estiverem perto da parede ou se estiverem, né, apoiados, eles vão. E se não tiverem esse apoio, eles travam de uma maneira, né, muito importante. Então, o emocional influencia na questão física também, né? Então, eu acho que nesse caso, desse paciente, né, se ele não tiver medo de água e tiver uma boa adaptação ao ambiente aquático, que eu acho que é importante, né? Seria, assim, uma super vantagem, né? Porque traz uma segurança maior nessa questão. E confiança, né? Ele vai ficar mais confiante para desenvolver, né, a marcha, e aí ele vai conseguir fazer em solo. Isso mesmo. Sim, e aí a gente, é bom você falar essa questão, né, dos tipos de AVC. Eu acho que é uma informação que muita gente não sabe, né, da questão da diferença do hemorrágico para o isquêmico e do controle disso para entrar, né, realmente na água. Dessa questão da indicação do medo de cair, que na água vai ajudar muito. E tem muita gente que me pergunta também, Fabiana, se logo, né, de cara, tá fazendo lá fisioterapia em solo, né, lá no consultório, na clínica, em domicílio, seja onde for, e se pode fazer as duas coisas juntos. Se pode fazer a fisioterapia aquática junto com a fisioterapia lá no consultório. Se deve, como que deve pensar, como que deve agir, eu acho que entra no que você estava falando aí no final, né? Desse trabalho mesmo, né? Eu sempre indico, né? Deve fazer, né? Deve por quê? Porque um tratamento complementa o outro, né? Existem situações, existem objetivos, né, fisioterapêuticos que eu preciso da ação da gravidade, para desenvolver um trabalho mais funcional com o paciente, porque o nosso lugar de viver não é na água, né? É fora da água. Porém, talvez outros objetivos na água eu consigo alcançar com mais destreza, né, para o meu paciente, porque a água possibilita uma facilitação de movimento. Então, é legal a gente sempre casar. Eu falo que se o paciente tiver a oportunidade de fazer as duas coisas, é excelente. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele faz o TheraSuite, o treino locomotor e ele faz a hidro. Então, assim, a gente está conseguindo um paciente de AVE grave, foi um AVE no tronco encefálico, que, assim, ele ficou desacreditado na UTI por todos, assim, e hoje a gente está conseguindo colocar ele para andar na piscina, né, e no treino locomotor em solo, que aí coloca a Thaisa, né, que é a fisioterapeuta dele, coloca aqueles elásticos lá, né, não entendo muito dessa parte, mas ele também consegue desenvolver a marcha. Então, olha que legal, né, é o trabalho em conjunto, eu acho que é a equipe. Nenhum tratamento por si só eu indico assim, esse vai fazer milagre. Eu acho que a fisioterapia aquática é um recurso de tratamento que vai ajudar nos outros ambientes, né, de recuperação do processo de reabilitação do paciente. Então, se ele puder fazer as duas coisas, eu indico com olhos fechados, assim. Eu acho que é uma coisa interessante a gente falar também para as pessoas que estão escutando a gente, é que, assim, só de você entrar dentro da piscina terapêutica, você já tem benefícios. Só de entrar, que você não teria fora da água, né? Então, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, tá? A piscina terapêutica tem uma temperatura adequada, claro que vai variar de cada caso, mas um paciente, por exemplo, que está com tônus muito elevado, né? E que aí tem uma temperatura um pouquinho mais alta dessa piscina, né? Ela está um pouquinho quente. Isso a gente já tem estudos mostrando que a temperatura, tanto para o alto quanto para o muito baixo, pode melhorar essa elasticidade, melhorar esse tônus muscular nesse sentido. Então, assim, isso só dele entrar, se ele está inchado, está com o pé inchado, porque não está conseguindo movimentar, por exemplo, esse pé direito, está com uma limitação no movimento, só de você ficar
parado nessa piscina, eu não estou falando de fazer nada, tá, gente? Você já tem benefícios que, se você ficar parado, esses benefícios fora da água, você não vai conseguir. Você pode até conseguir outros, ficar parado em pé, né? Vai fazer transferência de peso, enfim. Mas você não vai ter esses benefícios que a água pode trazer. Então, eu costumo falar, né, com as pessoas que algumas coisas que a gente consegue dentro da água, é mais difícil. Não que a gente não consiga fora da água, mas que a gente tem estratégias que são facilitadoras dentro da água e que fora da água são resistoras, vamos dizer assim, são mais difíceis, não é isso? Isso. Eu acho que isso é bem importante, assim, pontuar, porque às vezes nós temos pacientes, né, que são muito espásticos. E aí a água aquecida traz aquele relaxamento. Quando o paciente ele é muito espástico, eu costumo fazer relaxamento no começo e no final da terapia. Então, os meus objetivos são diferentes. No começo da terapia, para diminuir o tônus, depois a gente trabalha os exercícios, e aí no final, para dar aquele relaxamento para ele ir embora. Isso é proporcionado pela temperatura da água. E tem outra coisa muito interessante, Lud, desse, igual você colocou, né, de só entrar na água, o bombardeamento sensorial, o estímulo sensorial, né, que é muito importante para esse perfil de paciente. E basta você entrar na água, porque todos os efeitos físicos da água, não só o calor, mas a gente tem força de empuxo, pressão hidrostática, viscosidade, tudo isso fica bombardeando o nosso corpo, né? E faz um estímulo sensorial muito grande. E isso é uma coisa que em solo eu consigo fazer o estímulo sensorial, mas não às vezes no corpo inteiro de uma vez, né? Como na água. Na água é só você entrar, que já é o corpo inteiro que está sendo bombardeado, né? Exatamente. Então, assim, é como se fosse, vamos dizer assim, ganhar um pouco de tempo, porque você consegue uma abordagem mais no corpo todo, em alguns aspectos, né? Uma abordagem mais generalizada em alguns aspectos. Então, é o que você falou. Quando você falou da questão sensorial, eu pensei exatamente isso, né? Você consegue fora da água, né? Mas você vai demorar muito mais tempo para estimular todo aquele corpo comprometido. Imagina se tem os dois lados comprometidos, né? Então, a gente tem algumas vantagens que vai facilitar esse processo, a dinâmica da terapêutica, né? E aí eu queria que você falasse também que se há alguma contraindicação. A gente falou, né, que tem indicação, essa indicação da questão da marcha, do equilíbrio, da força, do tônus, da melhora da mobilidade. É claro que o objetivo vai ser determinado de acordo com uma avaliação de um profissional habilitado para isso. Mas existe algum caso, igual você falou, hemorrágico, vamos tentar estabilizar, ver esse paciente, fazer o controle, conversar com o neuro, ver como é que esse paciente está, e aí você colocou mais ou menos uns 6 meses. Existe algum outro tipo de contraindicação que, no caso, não seria interessante naquele momento levar esse paciente para a água? Então, no caso do AVE hemorrágico, eu expliquei para vocês. E se esse paciente ainda não está bem controlado, às vezes ele está com alguma crise convulsiva associada, ou se ele tiver com crises, né, de epilepsia associada, se ele tiver alguma outra patologia associada que esteja deixando ele mais instável, a gente deve aguardar também. Mas tirando isso, daí as contraindicações são aquelas contraindicações de piscina mesmo, que são para todas as pessoas, né? Se ele tiver com alguma dermatite, se ele tiver com febre, se tiver com alguma ferida, né, aberta, ou uma coisa importante também, a pressão arterial, né, e que está muitas vezes relacionada às vezes até a causa do AVE, né, relacionada ao pico hipertensivo. Então, esse paciente tem que estar com a PA estabilizada. Então, se estiver oscilando demais, não é indicado, a gente tem que esperar um pouquinho. Por quê? Quando eu entro na piscina, logo no momento que eu entro na piscina, a tendência da minha pressão é subir um pouco, porque eu tenho um efeito da bradicardia por causa do reflexo de mergulho. Então, eu tenho essa tendência. Depois que o meu corpo se adapta à temperatura, eu tenho a tendência de abaixar a pressão arterial, né? Porque aumenta o débito cardíaco.
Mas então, assim, você percebe que eu tenho oscilações. Eu tenho aumento de débito, diminuição de débito, aumento de PA, diminuição. Então, essas alterações no sistema cardíaco, às vezes, não estão ainda bem estruturadas, assim, para o paciente passar por aquilo. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente tem que avaliar. Depois, as outras contraindicações gerais para todo mundo. Então, fora isso, é avaliar o paciente, montar o programa e colocar ele na piscina. E você, pela sua experiência, eu tenho uma experiência aqui de quando eu tratava alguns pacientes que eu achava que deveriam ir para a água, eu ia junto com eles, eu entrava com esses pacientes para ajudar a conduzir no que eu quisesse ali dentro da água. Estou te falando isso porque eu vejo muitos casos, eu já vi isso várias vezes, infelizmente, e escuto também muitos relatos de pessoas falando que o fisioterapeuta ficou do lado de fora da piscina e o paciente do lado de dentro da piscina e só pedindo para reproduzir alguns tipos de exercícios. Infelizmente, eu já escutei muito isso. Muita gente pode achar que isso é comum, é correto, é corriqueiro, é o que acontece. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, da conduta de forma geral do profissional, como que é esperado que ela seja, claro, né, com cada objetivo aí depois do processo de avaliação, mas dessa conduta em geral, o que você pode falar? Tá, gente, o que é esperado e o que é o certo, né? O fisioterapeuta, ele tem que estar o tempo todo do lado do paciente. Eu não posso ficar do lado de fora e o meu paciente do lado de dentro da piscina. O ambiente aquático, ele é perigoso. E outra, o fisioterapeuta precisa do toque, ele precisa desenvolver as técnicas, ele precisa pegar no paciente, ele precisa mobilizar. Não consigo fazer isso do lado de fora da piscina. Então, assim, para mim isso é inadmissível, assim, não faz nem de longe, né? Eu faço ideia que isso pode acontecer, que você está relatando aí algumas situações. Mas não, o fisioterapeuta entra com o paciente na piscina, tá? Independente de qualquer paciente. Nunca o fisioterapeuta vai tratar um paciente do lado de fora da água na fisioterapia aquática, né? Talvez outros profissionais com outras áreas, né, façam esse tipo de trabalho, mas o fisioterapeuta aquático não. Entra na piscina e o tempo todo ali com o paciente. E também atendimento individual. Também não adianta eu entrar na piscina e ter 10 pessoas para me atender. Também não. O foco é sempre no paciente. É a mesma coisa que eu fizer um atendimento em solo. Eu tô com o paciente, o meu foco é nele, tá? E aí eu acho que a gente pode aproveitar isso também para, de forma nenhuma, desvalorizar ou menosprezar o trabalho do profissional de educação física na hidroginástica, mas comentar e falar, trazer informação para as pessoas aqui, que é uma outra conduta aqui, são coisas diferentes, né? E aí tem muita gente que ainda confunde isso, sabe, Fabiana? Que acha que ir para a piscina e fala hidro, vamos dizer assim, vamos para hidro, né? Hidroterapia, hidroginástica, ele acha que... Então, eu acho que é importante também a gente pensar e falar sobre isso, né? Que o profissional de educação física, ele tem ali uma conduta que não tem fim terapêutico do sentido de entender as alterações provindas de um AVC e realmente trabalhar com planejamento terapêutico nesse sentido, né? Ele busca ali estar estimulando uma atividade física, né? Claro. Mais condicionamento físico, né? O papel deles, né, dentro da hidroginástica justamente é aquele trabalho em grupo, com pessoas teoricamente saudáveis, para fazer um trabalho mais de condicionamento físico, perda de peso, né? Mas eles não têm assim a formação e habilidade para lidar com processos de recuperação patológica, né? Principalmente quadros neurológicos. Então, assim, é diferente o perfil. A gente comumente, né, as pessoas erram falando hidroterapia, mas até dentro da Associação Brasileira a gente está batendo o pé, assim, batendo na tecla para mudar essa nomenclatura e a gente sempre começar a falar fisioterapia aquática, porque as pessoas associam muito a hidroterapia com a hidroginástica e aí eles confundem, né? E pode ser que nisso
causa essa confusão de, às vezes, achar que o fisioterapeuta também fica do lado de fora, né? E cuida, né, do paciente. É totalmente diferente o trabalho, né? A gente faz um planejamento terapêutico. Eu trabalho em cima de objetivos cinesiofuncionais, do meu diagnóstico cinesiofuncional. Tanto é que o físio, ele tem essa liberdade de montar um diagnóstico. Qual que é o nosso diagnóstico? Cinesiofuncional, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com o diagnóstico clínico, que é o que o médico dá. E a gente monta todo o programa em cima desse diagnóstico. Então, é um olhar totalmente diferenciado, é um olhar mais reabilitador, mas ele é pontual, né, naquilo que o paciente realmente está precisando. Por isso que o tratamento tem que ser individual e o físio tem que estar ali do lado do paciente. Até porque as técnicas da fisioterapia aquática exigem que o fisioterapeuta esteja junto, né? Para mim fazer um bed ragaz, o paciente está em supino na água, né, deitado, e eu estou ali, ó, fazendo os exercícios com ele, né? Para mim fazer um ato, o paciente está no meu colo. E eu que estou ali fazendo os exercícios com ele. Para fazer um Rally Week, eu tenho que estar junto, dando o estímulo da independência. Então, por isso que esse trabalho é totalmente diferenciado, né? Tudo isso que a Fabiana está falando aí para vocês são algumas técnicas que a gente pode utilizar na fisioterapia aquática, que são exclusivas do fisioterapeuta e que vão, de alguma forma, trazer resultados, porque vai de acordo com o objetivo que você ali estabeleceu como terapeuta, para ganho de alguma coisa, para ter algum resultado específico desses objetivos aí. Então, assim, não é só entrar dentro da água. Entrar dentro da água realmente traz benefícios, mas existe todo um planejamento por trás disso. Se você vai para a hidroginástica, você não vai ter resultado, porque não ocorreu um planejamento nesse sentido. Né? Você pode ter resultados de uma melhora do condicionamento, mas eu costumo falar que eu acho que é muito perigoso e muito arriscado para aquelas pessoas que estão lá. Porque hoje em dia, infelizmente, ainda é muito difícil a gente ter profissionais de educação física. Eu queria até que tivesse mais, sabe? Porque eu vejo o quanto que isso é valoroso, é importante para esses pacientes. Que trabalham com grupos especiais, entendeu? Que podem condicionar esses pacientes, porque o condicionamento até de um paciente, uma pessoa que teve AVC, tem que ser trabalhado de forma diferente de uma pessoa que passa por princípio que não tem nenhuma patologia ali, né? Nenhuma doença, nenhuma alteração. Então, assim, mais uma vez, aí eu não estou julgando e nem descredenciando o trabalho do profissional de educação física, mas são coisas diferentes e a gente precisa entender isso. E aí não tem como ter resultado funcional. Provavelmente você não vai melhorar o movimento do seu braço, você não vai melhorar a sua capacidade de andar, né? Então, porque você não está fazendo o que deveria ser feito para isso. Além disso, eu acho que a gente pode falar também, e a Fabiana falou um pouquinho, da questão da individualidade do tratamento, né? Então, eu já vi muitas pessoas fazendo em grupo, e não é isso que a gente, como ela falou, que a gente objetiva, né? Então, assim, outra coisa que é necessário a gente pensar é que esse fisioterapeuta que está na água, ele precisa dialogar, e dialogar trocando literalmente, não é só, eu tô atendendo fulano, foi bem, hoje foi assim, não, estabelecendo às vezes objetivos comuns, olha, como é que você vai trabalhar isso? Eu tô trabalhando aqui desse jeito e tá legal, a gente tá dando resultado. O que você acha de você tentar alguma forma, né, ou sugerir alguma coisa? Eu sempre faço isso, sabe? Com as pessoas que trabalham aqui, fisioterapia aquática comigo. Então, a gente sugere, a gente troca, a gente tenta facilitar uma coisa que está difícil aqui na clínica e que seja mais fácil aí no ambiente aquático. Então, essa comunicação interprofissional, ela é muito dita, ela é muito essencial. Mas ela, muitas vezes, na prática, não acontece. Cada um trabalha no seu canto, infelizmente, a gente vê muito. E isso traz tanto benefício, tanto resultado, gente, assim, que uma comunicação mais assertiva entre os profissionais eu tô falando isso porque eu vejo isso na minha prática, né, Fabiana? A gente pode estar melhorando muito aí os resultados que a gente está em busca aí com esse paciente. Sim, lá na clínica que eu atendo, eu sempre converso, que quando eu faço a avaliação do paciente, às vezes eu já chego na físio dele que atende em solo, e a gente traça metas.
Eu falo para ela, o que, que você precisa de mim? O que, que você precisa que eu melhore nele para melhorar aqui para você? Ah, eu preciso que ele melhore mais a extensão de tronco. Ah, eu preciso que melhore o equilíbrio, a marcha. E aí, isso eu vou focar com o paciente na piscina. Então, a gente faz uma troca, um trabalho multiprofissional para que em todas as áreas a reabilitação aconteça, né? Isso é muito importante, mas realmente, infelizmente, não é todo mundo que trabalha dessa forma, né, Lúcia? Sim. E se se você não faz, nunca teve indicação, nunca teve encaminhamento, ou faz só a fisioterapia, né, fora da água, em solo, que é o que a gente mais comumente vê. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muita gente ainda nem isso fazendo, por conta dessa questão da pandemia. Mas, enfim, conversa aí com o seu fisioterapeuta, né? Vê fala que você assistiu a live aqui da gente, que você viu que é importante, o que ele acha aí no seu Fala que você quer ir para a piscina. Entendeu? Conversa, porque às vezes o fisioterapeuta não teve essa experiência e, infelizmente, eu já tive casos que chegaram até mim e que passavam por tratamento anterior e que falavam, será que eu não posso ir para a água? Eu falava, para que você vai? Né? Então, assim, se você tiver essa possibilidade, né, é mais uma forma aí que a gente tem de tratar uma abordagem diferente da abordagem interna, que só vai trazer resultados, principalmente se o trabalho for feito do jeito que a gente está falando aqui, de forma assertiva, em conjunto, estabelecendo os objetivos e planejamento de forma mais adequada para você. Quem está começando a andar é muito, não sei se você já passou por isso, com certeza. Quando você coloca um paciente que tem uma insegurança danada, que não consegue andar ou se deslocar muito num trajeto pequeno, às vezes de 3, 4 metros que for, fora da água, e que entra na piscina e que sai andando. Né? Claro que com uma intervenção e com uma orientação adequada, né? E aí que a pessoa, na hora que vê que atravessou a piscina inteira ali, mesmo se for com ajuda, não tem problema. Eu já vi casos assim para a pessoa falar, uai, agora eu tô andando, né? Uai de mineiro foi ótimo. Deixa eu vou pegar seu gancho e vou dar um exemplo de uma paciente minha, né? Eu estava fazendo bastante trabalho com ela de controle de movimento de membro inferior. O tônus dela assim, não estava tão alto, ela já está com uma boa força, mas ainda estava faltando controle e confiança. Então, eu comecei a trabalhar com ela na piscina, bastante exercício de agilidade, equilíbrio, para ela controlar o corpo, o movimento, né? E melhorar o equilíbrio dela. E daí foi muito legal. A gente fez, assim, umas 2 semanas esse tipo de trabalho que eu comecei com ela, porque eu falei, você precisa ter mais confiança em você, no seu andar, você tá ótima. E comecei, né? Aí ela me mandou um vídeo que ela andou de bicicleta. Andou de bicicleta! Olha só. Então, olha que legal. E ainda, quando o marido dela estava filmando no vídeo, ela fala, que a Fabiana está treinando muito isso comigo, né? Dessa agilidade, dessa confiança. Então, isso é legal. Às vezes a gente tem que devolver isso também para o paciente. Ele tem potencial, mas ele está com medo. E aí, como a água traz esse ambiente seguro para ele vê que ele consegue fazer, aí depois ele vai embora, né? Isso aí. Eu fico impressionada, assim, existem vários estudos já falando até a respeito disso, de como que o paciente que tem histórico de quedas e tem medo de cair, que é comum no paciente com AVC também, principalmente pacientes com AVC idosos, né? Ou que tem uma alteração perceptual ou sensorial muito grande, como que o trabalho na piscina favorece, né, a locomoção nesses pacientes, como favorece a mobilidade. É um salto bastante grande. Às vezes a gente fica tentando achar estratégias aqui no solo para poder, né, trazer um pouquinho de confiança, e esse paciente entra dentro da água e o negócio flui. É muito legal, é muito legal. Eu já tive a oportunidade. Acontece, tipo assim, que a água, ao mesmo tempo que ela é facilitadora de alguns movimentos, ela resiste os outros. Então, é difícil andar na água também, de certa forma. Aí, quando o paciente sai, fica fácil para ele, né? Ele tem aquela sensação assim, nossa, mas
aqui dá muito melhor, porque lá tava pesado para, né, caminhar e tal, e ele sai da água e ele se sente bem nesse sentido. Porque aí ele acha que aquilo tá mais fácil para ele, que ele já desempenhou uma atividade mais resistida na água. E aí traz essa situação que você colocou. Sim. Eu gosto muito, assim, eu acho que eu só tenho uma dificuldade muito grande, porque você requer tempo como profissional de estar ali se ajeitando, se arrumando. Então, assim, trabalhar com as duas coisas para mim é pouco viável, entende? Então, eu acho que tem que ser alguém que trabalhe, por isso que eu até parei de fazer isso. Estudei muito, já fiz várias formações, né, na fisioterapia aquática, mas aí eu falei, não, eu tenho que escolher alguma coisa, ou uma ou outra, porque para mim, em termos de logística, estava muito difícil de fazer, né? Porque imagina, eu saía às vezes da piscina, no meu consultório não tem piscina, né? Então, eu vinha para o consultório e às vezes mesmo que tivesse, né? Eu já trabalhei em local que tinha piscina e às vezes até o aparato, tudo é diferente, né? Até A gente fica descabelado. Exatamente, né? Até você tirar maiô, tirar tudo, enfim, e se arrumar. É um tempo que você leva ali praticamente de uma hora de atendimento, quase. Então, eu, por conta disso, fiquei só na questão em terra, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas acho fantástico o trabalho de quem faz esse trabalho de fisioterapia aquática, dou super valor. Já lecionei muito em faculdade, né? Várias turmas aí de fisioterapia aquática, levava esses alunos para a piscina. A gente fazia muita prática, né, para mostrar para eles que realmente isso tem fundamento, existe muita pesquisa, existe muito estudo científico comprovando os efeitos em diversas alterações, não só no paciente com AVC, né, em vários pacientes aí. Então, eu acho que é hora da gente começar a trazer isso tanto para os profissionais, né, quanto para os pacientes. E precisa ser bem feito, precisa ser adequado, precisa ser com alguém que tenha realmente experiência, uma bagagem para isso, que faz toda a diferença, né, Fabi? E assim, a gente tem poucos profissionais, né? Eu fiz uma pesquisa, assim, dos fisioterapeutas, menos de 10% dos fisioterapeutas atuam, né, com fisioterapia aquática. E é um campo muito promissor, é um campo grande. Muita gente, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho dinheiro para ter uma piscina, né? Onde eu vou atender? Mas aí, gente, você pode atender domicílio, né? Você pode fazer parcerias com academia ou parcerias com clínicas que têm piscina, você pega alguns horários para você atender. Então, assim, pra você ter ideia, hoje eu estou atendendo em 3 piscinas, eu não tenho a minha piscina, eu tenho parcerias. E aí eu vou estar atendendo em 3 piscinas aqui em Maringá, né? Organizadinho, cada um, né? Um tipo de programa de trabalho que eu estou fazendo. Então, assim, para mim é viável. Então, assim, não precisa ter o seu espaço, mas só você buscar que você vai encontrar. E aí se qualificar para isso, né? E conseguir fazer aí um bom trabalho, porque realmente está faltando bastante profissionais para essa área. Então, na verdade, o público maior aqui do canal, do Instagram, são pacientes, mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque se a gente não fala isso, daqui a pouco não tem profissional qualificado para realmente suprir essa necessidade das pessoas que estão precisando, né? E realmente óbvio, para você ter uma ideia, hoje eu tenho uma turma de pós-graduação com 15 alunos de fisioterapia neurofuncional. E uma pessoa trabalha exclusivamente com hidro. E assim, ainda tem uma, às vezes tem turma. Ainda que tem uma. Tem várias turmas que não tem ninguém, entendeu? Então, assim, não adianta nada a gente estar aqui falando que é bom, que é interessante, que precisa ter um profissional qualificado, se o paciente, na hora que chega lá para realmente conseguir ter esse serviço, não consegue, né? Não consegui. Tá nesse problema. Então, é uma área que ainda precisa crescer muito, mas que tecnicamente, cientificamente, tem muito material, tem muita coisa, né, Fabiana? Falando e respaldando as técnicas.
e que a gente vê dando certo nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos responder aqui algumas perguntas. Eu vou puxar aqui as perguntas que já foram feitas anteriormente. E se vocês quiserem colocar algumas perguntas a partir de agora também para a gente responder, fiquem à vontade aí para a gente ir finalizando aqui, antes da gente finalizar. Deixa eu puxar lá de cima, peraí. Deixa eu chegar aqui, vamos lá. O pessoal que é paciente, né, gente, que está aqui, procura um fisioterapeuta ou um médico, dá uma investigada onde tem um fisioterapeuta que atende na piscina, que vocês vão achar. Às vezes, cavucando, acha um, né? Agora vocês já estão com mais domínio aí realmente dos benefícios, né, da fisioterapia aquática para a reabilitação do AVE. Então, procura aí na sua cidade. Se tiver com dificuldade para procurar, manda uma mensagem para a Lud me pergunta. Eu jogo no grupo lá da Associação Brasileira, que tem fisioterapeuta aquático do Brasil inteiro, e falo, gente, quem atende na piscina em tal lugar? Já fiz isso várias vezes. E aí já aparece alguém, a gente já manda o contato e a gente acha. Isso aí, pode ficar à vontade. E também passa o seu Insta aqui, quem não entrou pelo seu Insta, acho que é Fabiana Navarro, né? Isso, Fabiana.Navarro Peternella. Pode entrar lá. Mas pode entrar em contato comigo também, quem quiser, fique à vontade, a gente direciona para isso. Isso é muito importante, a Abrafim faz muito isso, né? Que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, que vai direcionando os profissionais que são associados. A gente direciona. Às vezes o paciente fica sem saber, mas na minha região não tem, não acho. E a gente pode estar ajudando nesse sentido. Então, fiquem à vontade, sim, porque uma vez que está associado, está por dentro, está participando ali, né, daquela sociedade de pessoas que têm um fim comum, né? Então, vamos lá. Olha só, a Givaneide aqui está falando que agora, quando ela estava fazendo físio em Maceió, que ela lá tem hidro e eles falavam que só poderia participar mais adiante. Então, eu não sei especificamente qual que é o quadro dela, mas existe alguma possibilidade, além das que a gente já falou, que faz com que a pessoa precise esperar para mais adiante só participar ou não? Não, eu já coloquei paciente na piscina com a fase hipotônica, que ele veio só com controle cervical, não tinha controle nenhum de tronco. Nós tiramos ele da cadeira de rodas, posicionamos na cadeira de banho, entrou na piscina, na água, colete cervical, cinto pélvico, paciente em supino, e já começamos a fazer a fisioterapia. Então, assim, não vejo alguma outra contraindicação diferente daquelas que a gente falou. Beleza. A Eliana Oliveira fala que fiz hidroginástica, me deu muita dor depois. Porque, né, exatamente isso que talvez a gente falou, talvez não foi avaliado, né, fez uma sobrecarga, né, tô respondendo por você, mas acho que... Não, mas eu acho que o nome que ela já está dando, talvez ela fez uma aula de hidroginástica, né, então tem que avaliar. Foi isso. Né, e que é o que nós já conversamos, que não é adequado, tem que ser um tratamento individual com fisioterapeuta, a partir de uma avaliação e um bom planejamento terapêutico, né? Ela ainda pergunta se a piscina tem que ser aquecida. A questão da piscina não ser aquecida, não é que é proibido, mas aí você tira o efeito térmico. Então, assim, se o meu paciente tem uma espacidade e ele entrar numa água fria, pode ser que a espacidade aumente um pouquinho. A não ser que a pessoa não tenha tanta sensibilidade à temperatura, né? Tem gente que entra numa água fria e relaxa. Então, eu não. Se a água não tiver pelo menos 32 graus, assim, eu fico morrendo de frio. Então, tem essa situação. A água traz vários benefícios. Um deles vem ser o efeito térmico. Então, se eu estou numa piscina de água que não é aquecida, eu não vou ter os efeitos térmicos, não vou ter os benefícios relacionados à questão da temperatura. Porém, eu tenho os outros benefícios. Então, assim, não chega a ser assim, não pode entrar. Não, se você tiver a opção de escolher, você vai para uma piscina aquecida. Agora, se você não tem a opção de escolher, você tem um bom profissional,
tem uma piscina, mas ela não é aquecida, tem tudo a seu favor, pode ir para aquela água e que você vai conseguir ter alguns resultados, né? Com certeza. E, além disso, eu também brinco que, assim, na literatura a gente tem temperaturas variadas, existe um pouco de falta de consenso, principalmente em relações a patologias diferentes, a quadros diferentes, né? Então, assim, e a gente não tem como ficar adequando a temperatura da piscina a todo momento a cada paciente que chega, né, Fabiana? É inviável, né? E, assim, a questão logística de manter uma piscina aquecida depende de diversos fatores que, às vezes, a gente não consegue controlar. A temperatura do ambiente, enfim, né? É uma bomba está costurando o seu estado mais perfeito possível. Então, a gente tem essas questões logísticas, assim. A piscina, ela não é igual ar-condicionado, né? Que você muda a temperatura, né? Exatamente. Então, acaba que a gente trabalha com, assim, o que é mais comum à grande maioria das pessoas, que é o conforto numa temperatura de, né, talvez aí, o que você usa normalmente? 32, 33 graus. Então, que é o mais comum para a maioria, né? Isso. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso também, né? Porque logisticamente fica um pouco difícil a gente ficar mudando isso. Mas eu entendi aí a sua resposta. Que nem, por exemplo, ter uma piscina aquecida. As piscinas, por exemplo, que faz natação, elas são em torno de 29, 30 até 31. Elas ficam nessa faixa, depende do tamanho da piscina. Não tem outra. Você conseguiu uma parceria com uma academia para atender nessa piscina? Bem, tenta fazer uns exercícios mais ativos para dar uma aquecida no paciente. Então, assim, você não vai ter aquele ganho, né, na questão do tônus por causa do efeito térmico, só que você vai ter as outras vantagens. Sim. Beleza. Deu para entender, Eliana? Espero que tenha entendido aí. A Silvia falando que faz os dois, que bom, Silvia. Trabalha em conjunto, legal. A minha fiso da Hidre faz minha fiso de solo. Aqui, ó, legal. a Beta. Assiste às aulas e vai trocando figurinha com ela, com terapias em conjunto, para eu evoluir, os 2 métodos obterem maior performance no tratamento. É isso aí. Perfeito. Que a gente quer. O Kleber falando que a água é um ambiente seguro, apesar de eu ter tido AVC em alto mar, eu concordo com isso aí. Já podia ser o Kleber mesmo. Você teve AVC em alto mar porque você vive em alto mar normalmente, né, Kleber? Então isso ia ser uma coisa, né, que poderia acontecer com você. Comigo, por exemplo, não vai acontecer, porque, né? Enfim, só ele mesmo. Deixa eu ver aqui o que mais. O pessoal dando parabéns, obrigada. Excelente o tratamento com hidroterapia, inclusive me libertei acho que da muleta, talvez, com a hidroterapia. Legal, Ótimo. Perguntando se a gente é irmã, que a gente se parece muito. Não, só se for distância, porque a gente nunca nem viu juntos, né? Não somos irmãs, só se for de produção mesmo. União dos Palmares, Alagoas, tem fisio aquática. Givaneide, vou pedir para você entrar em contato ou no meu direct ou no direct da Fabiana, que ela pode ajudar você a saber isso sim, tá? Isso, manda a cidade certinho, porque aí eu acho que Alagoas tem, mas aí eu não sei se às vezes tem nessa cidade ou tem uma próxima, aí você me manda, me lembrando. Ok, a clínica que eu estou entrando em contato propôs uma hidroterapia em grupo. Só admite pacientes independentes. O que acham? Pois sou independente, mas nunca testei na água. Tem que ver quem que é o profissional que vai levar para ver o tipo de terapia, né? Se você é bem independente e for uma terapia em grupo, sei lá, até umas 5 pessoas, e o fisioterapeuta estiver com você dentro da água, tudo bem, né? Porque ele vai estar ali mais próximo. Agora, essa situação, igual a Lud colocou, do profissional ficar do lado de fora, eu não gosto muito, não indico. Eu acho, é a Neila que falou, que perguntou. Eu acho, Neila, o seguinte, a gente tem que, quando a gente trabalha em grupo, eu vou te falar o meu problema em trabalhar em grupo.
Não que eu acho que grupo não seja indicado. Eu não falo só na água, não. Eu falo até no ambiente fora da água. Mas eu acho que a gente precisa de pessoas que possuem mais ou menos características parecidas, para que uma abordagem seja comum a todos. E Isso. isso é difícil da gente conseguir, né? Às vezes você tem uma dificuldade maior em determinado movimento, outra em outro, né? Cada um tem a sua individualidade, né? Então, eu gosto de trabalhar em grupo quando esse grupo é o mais homogêneo possível e um sim pode estimular o outro, que é mais independente. Sim. Mas, assim, se é o seu primeiro contato com a água, eu pensaria em ser com um profissional de forma individual, né? Eu acho que isso já teve casos aqui de pacientes, por exemplo, vê o que você acha, Ludmila, a fisioterapeuta só trabalha exatamente nessa condição que você está comentando aqui com a gente. E assim, a gente não pode falar que isso é errado, porque vai depender dos aspectos que a Fabiana colocou aqui. Mas o que eu costumo fazer? Deixa eu conversar com a fisioterapeuta, deixa eu ver. Vai você uma vez, se for a única possibilidade, né? Vê o que é, eu falo quais são os objetivos e aí a gente vê se adequa. Mas, normalmente, o trabalho individualizado, principalmente se você ainda não teve esse contato, seria o mais adequado, né, Fabiana? Assim, seria o mais ideal. É para verificar como que vai ser a independência e a adaptação dela no ambiente aquático. Vai que ela fica muito insegura ali, e aí é um monte de, né, não sei quantas pessoas no tratamento. Faz uma experiência, tenta fazer uma experiência sozinha e aí ver como que vai seguir. Olha, deixa eu te falar, eu já tive experiências com alunos que não são pacientes, né? Alunos indo lá para a piscina e fazendo a prática. E vamos colocar assim, um grupo de 10 alunos, né, dentro da água, pessoas sem alterações, e que eu tive que parar ali porque um ou outro aluno não tinha domínio sobre a água, tinha medo de água, que às vezes não relatou, não comentou, eu perguntei, mas quis arriscar, entendeu? E quis tentar, quis experimentar, e a gente ficou prejudicado ali naquele grupo todo, porque como é que eu ia largar um aluno lá morrendo de medo da água, né? Sozinho, e tive que dar mais atenção. Então alguém vai ficar prejudicado, né? Se acontecer alguma coisa nesse sentido. Verdade. Bom, é isso. Essa é a minha opinião, tá? Não tô falando que isso é completamente errado. A Marilene está falando que a minha filha começou na cadeira de rodas também e hoje já anda a piscina toda. Olha que legal. Ai, que legal. Que legal. No início eu entrava e saía da piscina com cadeira de banho. Aqui o Feta Deus Silva. Com a minha evolução hoje, entro e saio andando pela rampa. Legal. Ótimo. Aí a Givaneide está falando que lá em Alagoas tem um clube que tem piscina, só não sabe se é físico ou formado em educação física, então dá uma olhada. O André falando para dar uma olhada lá na mensagem, que eu vou dar uma olhada na sua mensagem, pode deixar. Existem casos onde o paciente não tem condições de seguir com os atendimentos na água e em solo. Qual deve ser a nossa orientação nesse caso? Qual terapia optar? Então, o Lucas é físio, pelo que eu Lucas Everton físio. Deixa eu ver se eu entendi. Se o paciente não tiver condição financeira de manter os dois, será que é isso que ele está falando? Aí tem que escolher um, fazer solo ou fazer água? Eu acho que talvez pode ser isso. Pode ser. Pelo que eu entendi, pode ser. E aí? Daí, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Fazer uma avaliação do paciente para ver quais são os objetivos principais a curto prazo. Porque se a curto prazo, meu objetivo com ele é ganhar mais confiança e o equilíbrio e a marcha, então ele faz o tempo na piscina, a hora que ele melhorou essa confiança, o equilíbrio e a marcha, para a piscina e ele vai para o solo. Então, tem que fazer essa avaliação dos objetivos a curto prazo. Onde que a curto prazo vai ser melhor para mim alcançar? No ambiente aquático ou em solo? Daí ele faz aquele tempo, depois ele faz para o outro. Ótimo, também pensaria nesse mesmo aspecto, concordo plenamente. Peraí. Me perdi, peraí.
Minha neurologista não me propôs a hidroterapia, o Kleber está falando. Não precisa o médico encaminhar, né, Fabiana, para esse efeito, tá, gente? Não. Mas é legal ter esse contato do profissional fisioterapeuta com o profissional médico, se necessário, para entender todo o quadro e realmente ver se é o caso ou não de estar liberado, apto para ir para a piscina. Sim, não precisa a via ser médico fisioterapeuta. A via pode ser fisioterapeuta médico. Então, se ele acha o físio que atende, marca uma avaliação, escuta o físio, e aí o físio vai entrar em contato com o médico, vai falar, olha, estou com o seu paciente, a gente vai começar a fazer um trabalho assim, e aí ele faz aquele trabalho de equipe. Sim. E aí ele faz uma outra pergunta, mas me sugeriu natação, o médico, provavelmente. Basicamente, muda o quê? É a pergunta dele. Muda bastante coisa, né? Muda. Aí depende. Muda muita coisa, né? São coisas completamente diferentes, na verdade. A não ser que ele já esteja super independente, com sequelas mínimas, e que esteja com um bom controle corporal, aí ele pode ir para natação. E tem que lembrar que quando ele for nadar, eu tenho alteração ali do corpo dele, né? Por causa da densidade corporal. Então vai ser mais difícil, não é igual, né? Antigamente, assim. Então, se ele tiver nessas condições, assim, super favoráveis, tudo bem. Mas se não, ele tem que primeiro passar pela fisioterapia aquática. E aí ela vai avançar para que realmente ele dê essa independência, porque é importante também, né, nós queremos reabilitar e melhorar o paciente, deixar ele seguir, né, e ele evoluir. Ele não vai fazer fisioterapia a vida inteira, mas a natação pode ser um esporte para ele, e ele pode fazer a vida inteira. Então, às vezes, ele vai fazer um tempo de fisioterapia aquática que vai preparar ele melhor para depois ele seguir com a natação. Isso. Eu costumo falar, ele não vive para fazer fisioterapia, ele faz fisioterapia para viver, né? Porque senão você vai ficar a vida inteira fazendo fisioterapia e às vezes não é o caso, né? O André pedindo para a gente falar da ataxia cerebelar, porque também é sequela de AVC. Então, a ataxia gera uma descoordenação muito grande, principalmente para a marcha, né? Um desequilíbrio muito grande. E você trabalha com esses pacientes atáxicos na piscina? Conta aí pra gente. Já trabalhei. Já tive pacientes com ataxia cerebelar, né? E aí, o que é interessante da piscina, né? Do ambiente aquático? A pressão hidrostática, ela vem de todos os lados. Então, ela estabiliza os movimentos. Isso faz com que a gente diminua os movimentos incoordenados, né? Eu lembro muito claro de um paciente que ele tinha a base muito alargada, para ele conseguir manter o equilíbrio. Daí eu colocava os steps de compridinho e fazia uma passarela para ele na piscina. Aí ele tinha que andar em cima do step. Então ele se obrigava a fechar a base e eu fazia turbulência e ele tinha que vencer o equilíbrio e andar ali com uma base menor, né? Então, assim, nossa, dá para trabalhar muita coisa, os benefícios são imensos. E na água a gente tem uma facilitação por esse motivo, né? Essa atuação da pressão hidrostática e também da viscosidade diminuem um pouquinho aí os movimentos involuntários e atáxicos que o paciente tem. E a gente consegue evoluir. O que fora da água a gente teria aí, só para vocês entenderem, né, a pressão atmosférica, que quase não gera nenhum tipo de resistência ou, né, de suporte, tipo, né? De suporte, exatamente. Uhum. Né? Então, que vai ser mais difícil coordenar na pressão atmosférica quando comparado a uma pressão hidrostática, que é no ambiente aquático, né? A Marilene está perguntando, pular, jogar bola e tentar pegar na água ajuda em quê? Equilíbrio? Ixi! Equilíbrio, coordenação, propriocepção, força, controle de movimento, agilidade. É uma atividade, às vezes envolvendo uma brincadeira, mas que por trás dela a gente tem vários benefícios, né, terapêuticos. Trabalho de simetria corporal. Uhum. A Andréia está falando que o tímpano dela está perfurado. Dá para continuar com o tratamento de hidro? Usa o tampão.
Tem vários tipos de tampão, tem uns de silicone que você compra, ele molda e aí você coloca lá dentro e aí vai com o tampão. Eu já tive uma paciente que só escutava com o aparelho auditivo nos dois ouvidos, e aí ela tirava o aparelho porque ela ficava com medo de entrar água, ficava com o tampão e a nossa comunicação já era toda com leitura labial e, entendeu? Eu explicava o que eu fazia, o que eu ia fazer antes, a gente já tinha um convívio já extenso, ela já me conhecia, eu já conhecia ela bem. Mas, e fluiu, e foi bem. A Não, gente conseguiu uma boa recuperação, foi bem. E o tampão, ele funciona bem, né? Uhum. Ela ficava, no início, ela ficava morrendo de medo, colocava até uma touca em cima a touca embaixo da touca de natação, para não entrar água, e funciona bem. Algum contato de atendimento em Brasília? Aí eu vou pedir para você entrar em contato, assim como eu falei antes, com a Fabiana. Aí o Lucas está falando que era isso mesmo em relação à condição financeira, então Legal. Respondido aí. E a Maia aqui está falando, faço hidroterapia 2 vezes por semana. É bom? Ah, gente, está falando que é ótimo, né? Então, assim, a gente tem vários benefícios. Eu acho que o mínimo 2 vezes na semana, e dependendo do programa, né? Se você está com uma equipe que você tem fisioterapia todos os dias, pode ser que você encaixe a fisioterapia aquática um dia na semana só. Mas se você tiver só com a fisioterapia aquática, ou a fisio e só mais um profissional reabilitador, umas 2 vezes na semana pelo menos, para a gente conseguir um bom resultado. Beleza. E aqui a última pergunta, minha filha usa órtese aquática, devido o pé virar muito. A água ajuda nessa questão do pé? Ela usa órtese aquática, ela usa órtese dentro da água? Não... Provavelmente, Pode ser, depende do trabalho que o físio está fazendo com ela, né? Semana passada até participei de um curso, né, de reabilitação, fisioterapia aquática para pacientes neurológicos da ACD. E eles passaram muitas experiências e vivências práticas, e lá na ACD eles usam muito as órteses dentro da piscina. Tanto talas metálicas, em lona, só faixa elástica, de neoprene. Então, talvez, algum momento, né, da atividade, talvez o profissional esteja requerendo o uso dessa órtese. Depois, ele deve tirar para fazer uma outra situação. Mas não é contraindicado, aí depende do objetivo do fisioterapeuta. Exatamente. Eu acho que tem que entender o porquê, né? Então, assim, tá indo para a água com órtese. Por que vai para a água com órtese? Da mesma maneira que tem que entender o porquê que usa órtese para andar. Então, assim, tem o porquê, né? Fora da água que eu tô falando. Então, tem o porquê. Então, no mais, o que a gente pode pensar é que normalmente eu conheço aí a Marilene, a gente já conversou, e eu acho que é mais ou menos isso que ela está falando, o pé que a gente chama que ele fica um pouco para fora, assim, né? Fica um pouco virado, vamos dizer assim, né? E aí esse pé virado, que é o pé em inversão, ele, quando a gente está andando na água, se a gente for pensar na força de empuxo, ele vai tender a jogar o pé em inversão. Então, já parte dessa vantagem. Claro que isso vai depender da resistência, da mobilidade daquele tornozelo, né? Mas o pé não vai virar mais por estar na água. Não, porque não tem... Né? Não vai piorar a situação, né, do posicionamento do pé, porque dentro da água a gente tem diminuição da carga, da descarga de peso. Então, o seu corpo está leve... pelo contrário, você abre a articulação, né? E você facilita o posicionamento. Então, não vai piorar. Isso ela pode ficar tranquila. Exatamente. Acho que é isso. Gente, Fabiana, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo responder todo mundo, contar com a sua participação, aqui a gente falar sobre isso. Já passou mais de 1 hora que a gente está aqui conversando, foi bem prazeroso, foi bem legal. Espero que todo mundo tenha sanado aí as dúvidas. E para quem ainda não tem alguma dúvida, quer saber, como a gente falou, de algum caso
de alguém que atende alguma cidade específica, a Fabiana se prontificou aí a ajudar você, então vai lá. Já anotei aqui Alagoas e Brasília, já anotei, vou ver, depois eu uma... Então, ela se colocou à disposição para conversar com vocês, é uma profissional referência nessa área, é difícil a gente achar pessoas que trabalham exclusivamente na fisioterapia aquática, e te agradeço demais, foi uma honra, um grande prazer tê-la aqui, foi ótimo o nosso bate-papo e a nossa troca aí de informação. Espero que você gostou, que está escutando aí, coloca um joinha aí, faz um like, fala que gostou, e se quiser fazer alguma sugestão aí, a hora é agora, Fabiana. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada mesmo. Foi excelente. Nossa, uma delícia conversar com você. A gente fica muito à vontade. Vamos marcar mais vezes. E para quem está aqui, que é físio, aproveita a oportunidade aí de entender mais sobre fisioterapia aquática. A Fabiana dá cursos aí nessa área. Então, conversa com ela aí também. Tem bastante coisa legal aí no material dela, alguns cursos online aí que ela já lançou, bem interessante. Vai lá, dá uma olhada aí que vocês não vão se arrepender. Conhecimento nunca é demais, né? E legal. A gente está aqui para passar isso toda semana em lives, em orientações. Então, obrigada a vocês que assistiram. Fabiana, foi ótimo. Adorei. Obrigada a gente mesmo. marca uma próxima, viu? Vamos. Gente, um abraço. E quem tiver qualquer dúvida, eu fico disponível, tá? Entra no meu Instagram, pode mandar mensagem. É fabiana.navarro-peternella. Tem lá na fotinho que a Lud colocou da live. E eu vou ajudar vocês no que for possível, tá bom? Um beijo, abraço, boa noite. Muito obrigada, tchau, gente. Bom final de semana. Para vocês também. Bom final de semana para todos. Beijo. Beijo.